está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, aleluia. Tão certo como o amanhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e tu pode me ouvir. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, gente, tudo beleza com vocês? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ô, glória. Tá dando um cochilo. Toda tarde eu gosto de dar um cochilo depois do almoço, sabe? Até porque eu não podia fazer. A Bíblia diz que há tempo para cada coisa. Então, quando eu posso fazer, eu vou lá e faço. Ou boto os cachorros tudo para dormir. Gente, vamos dormir. Aí aquele tapete de cachorro dormindo e eu também. Ô, glória, Deus seja louvado, né? Gente, a inspiração de hoje a gente vai encontrar no livro de Mateus. Tá? A inspiração vai encontrar no livro de Mateus, que está escrito Mateus 25, do 1 ao 13. Mateus 25, do 1 ao 13. É a inspiração. Que é a inspiração? Onde você for na igreja católica hoje, você vai encontrar esse mesmo texto, essa mesma palavra. Vai estar lá, Mateus 25, do 1 ao 13. Que é Jesus, vem sempre falando, Jesus vem sempre dando diagnóstico para mim, para você, se preparar. Né? Aí hoje é a história das 10 virgens. O missionário, Jesus casou com 10 virgens? Não, não é. Não, não é isso. O missionário, as 10 virgens é a igreja? Também não. O missionário, e o que é as 10 virgens? Então eu vou destrinchar para você entender. Tá? Existia um costume na terra, existia não, existe um costume na Palestina, que é a terra de Jesus, tá? Na Palestina, que quando o rapaz ele ia casar, a moça era comprada, tá? O cara fulano conhecia fulano, fulano tinha uma filha e fulano tinha um filho. E o que acontecia? Aí o pai chegava, o outro pai e perguntava: quanto é a tua filha para casar com meu filho? Aí o outro dizia assim: é 100 mil reais, chama o dote. Né? E isso aí é um costume. Olha, nós, quando chegar o dia da salvação, o dia da prestação de conta, da salvação não, né? Que todos já ganhamos a salvação. O dia da prestação de conta, todos nós vai ter muita coisa que a gente vai ficar abismado. E uma delas é assim: ó, o casamento, a mulher era comprada. Não era feito agora, que você vai lá, você vai no delivery agora e você pega um problema para você. Entende? Agora não, agora é assim: você vai lá no bar, pega uma mulher. Você vai no prostíbulo, pega uma mulher, né? E missionário no centro de prostituição, sim. A moça foi lá no cabaré, pegou a mulher e levou para casa dele, tomar conta dele. E de dia ela era mulher dele, e de noite ela voltava pro cabaré para ter relação com os caras. Mas vai lá na Bíblia e vai ler que tu vai ficar espantado com as coisas que está escrito na Bíblia. Mas vamos dar continuidade. Então o pai chegava pro outro pai e dizia: quanto é a sua filha? O pai dizia assim: 100 mil, dote é 100 mil. Ele pagava 100 mil, assim. Mas ela não está pronta ainda, ela só tem 8 anos de idade. Outra coisa que a gente vai se admirar, né? Porque assim, enquanto aqui no Brasil tem a cultura, o Brasil tem a cultura que você só pode casar depois de 20 anos, né? Lá na terra assim, da Palestina, existia vamos dizer assim, esse acordo comercial. Às vezes 7 anos, 5 anos, a menina já era vendida para ser esposa daquele rapaz que também era jovem, de 10 anos, 15 anos, ok? Então, para você entender bem entendido, a moça, a criança era vendida ainda para aquela família, né? Coisas que nós também, quando chegar o livro de prestamento de contas, nós vamos ficar horrorizados. Porque tanta coisa que a gente vê hoje que não pode, tanta coisa que a gente vê hoje que não pode, que você vai ver naquela época, quando for na prestação de conta, vai ser a coisa mais normal do mundo. Coisas que hoje que você acha que é anormal, vai ser normal. E coisas que você acha que é normal, vai ser anormal. Tá certo? Mas vamos dar continuidade. Então, quanto é a moça? 100 mil reais. Pagar a moça 100 mil reais. Agora vamos aguardar. Ela não, ela tem só 6 anos de idade, tá? Vamos aguardar. Quando ela tiver 14 anos, 13 anos, eu venho buscar ela. Veja, outra coisa que você vai ficar horrorizado. Mas é o costume e é o ritmo da coisa que acontece na palavra de Deus, na Escritura. Mas vamos embora. Vamos dar continuidade para você entender. Ok. Então os dois se preparou.
Aí a menina completou o primeiro círculo menstrual, 12 anos, pronto, já tá pronto. Primeiro ciclo menstrual que ela tiver, ela já sai de menina para mulher. Ela já é uma mulher, 12 anos. Ciclo menstrual é o que marcava, mas ela foi, ciclo menstrual dela com 10 anos, pronto. Com 10 anos ela já ia casar com o menino lá, com aquele rapaz. Mas ela ainda não está madura, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí aquela família que comprou vai levar ela para casa dela e vai educar ela do jeito deles. Era assim que ia, é assim que ela na Palestina. E é assim que no final do tempo, no prestamento de conta, quando eu e você chegar, nós vamos ficar. Tem coisas que nós vamos ficar horrorizados, porque como é que uma criança de 5 anos ela é vendida, né, para o outro casar. É porque é o costume do lugar, é o costume da Bíblia. E se você quiser aceitar, bem, se você não quiser aceitar, você já sabe o que vai acontecer. Então vamos embora, vamos dar oportunidade para a gente entender isso bem esclarecido. O pai da noiva, o pai do noivo, né, que preparou o rapaz, né, aí ele prepara o rapaz em todos os aspectos religiosos. Porém, no dia que o rapaz vai buscar a noiva, aí agora vai às 10 virgens. O que é 10 virgens? São 5 moças de um lado e 5 moças do outro lado, tudo com a lamparina na mão. A lamparina, ela é desse tamanho assim. A lamparina, ela cabe na palma da mão assim. A lamparina, a lâmpada. Aí nessa lâmpada tem o lugar do reservatório de óleo, do azeite. Não é gás, não é óleo de comida, óleo vegetal que toca fogo, não é azeite, é azeite sagrado, óleo puro. E esse óleo vai queimando. Se esse óleo acabar, tem que completar. E como o noivo, às vezes, ele era de uma cidade para outra distante, e elas ficavam esperando, às vezes consumiam óleo. E era necessário que elas tivessem reserva. Elas tinham uma reserva para quando o óleo acabar, ela ir lá e completar o óleo e ficar esperando. Quando o noivo chegava, aí, ó, 5 de um lado e 5 do outro, gritando: o noivo chegou, o noivo chegou. Eu já participei de um casamento aqui no Brasil, né, do qual eu fui escalado para acompanhar o noivo, e a noiva estava na capela, vamos supor assim, a distância da casa que o noivo estava para a capela era mais ou menos uns 600, 400 metros, né? 400 metros. Aí o casamento foi para as 6 horas. A moça estava lá no altar esperando já. A moça, que é o contrário, né? Aqui no Brasil, o rapaz que fica esperando, né? O rapaz fica esperando, né? Mas na Bíblia, quem espera é a moça. Tá? Na Bíblia, quem espera lá no altar é a moça para casar. Né? Aí lá vai. Aí a moça ficou lá no altar, foi feito do jeito da Bíblia, e eu saí gritando: o noivo chegou! Isso, eu com a lamparina na mão já estava escurecendo, e eles, graças a Deus, estão casados até hoje. É o Taniel está casado até hoje, graças a Deus, né? E louvado seja Deus pela vida deles, né? E eu saí gritando: o noivo chegou, o noivo chegou, o noivo chegou. E Antoniel e André, eu acompanhei eles até o altar e fui testemunha com muito prazer do casamento deles dois. Eu vou até falar a verdade, acho que o único casamento da face da terra que eu senti prazer em ser testemunha foi o de Antoniel e o dela. Porque, assim, são pessoas religiosas. André é uma menina de Deus, conheci ela na época, ela casou virgem, ele casou virgem. O verdadeiro casamento foi o deles dois, sabe? Hoje ele tem 2 filhos, um casal maravilhoso. Então, assim, o casamento deles dois é o casamento da Bíblia, viu? E existe casamento da Bíblia, casamento que a moça casou virgem e o rapaz casou virgem. Não é esse casamento de esquina de rua, não, viu? A mulher já conheceu 50 homens, o homem já conheceu 50 mulheres, e os dois, o DNA que eles dois têm junto é dos homens, da mulher, porque é assim, ó, deixa eu explicar isso bem explicadinho para você entender. Quando a mulher ela casou sem ser virgem, mas ela já foi mulher de 2, 3 homens, no corpo dela tem um DNA desses homens todinhos. Tá? Infelizmente, quando o rapaz casa e ele casou sem o DNA das mulheres que ele teve relação, tá nela, tá nele. É uma coisa, olha, isso aí, isso aí é uma coisa muito complicada. A ciência já descobriu esse fato.
que assim, a moça ela vai ter relação sexual com o homem e ela casa com o outro, mas o DNA do cara que ela teve relação de 1, de 2, de 10, de 20, de 30, tá tudo nela. A mesma coisa é o homem, tá tudo nele. É por isso que a Bíblia chama de prostituta e prostituta. É interessante a Bíblia, né? A Bíblia é uma dávida de Deus, mas vamos lá, a inspiração. Então, o que acontece? O noivo vai entrando e o noivo, né, que aqui representa, agora lá, representa Jesus Cristo, tá? E as 5 virgens, uma de um lado e outra do outro, representa o povo. O povo. 5 de um lado e 5 do outro, representa o povo de Deus. Tá? E a noiva missionária, a noiva é a igreja. A noiva é a palavra de Deus. É a noiva. Por esse motivo é necessário que a gente fique bem atento. Missionário, o que é a lamparina? A lamparina é a fé. A lamparina é a fé. A lamparina na mão quer dizer que aquela pessoa tem fé. Tá? O missionário, mas essa fé, veja que você vai encontrar no texto que as 5 dormiram. E eu com fé, missionário, com fé que Jesus vai voltar, eu posso dormir, claro, claro. Mas para eu dormir eu tenho que ter azeite. Porque se eu acordar, oh, chegou o noivo, aí eu tenho que ter, e a minha lamparina, a minha fé estiver apagada, eu tenho que colocar azeite para acender. Na minha fé eu tenho que colocar azeite para acender. E o que é, missionário? O que é na fé? O que é na fé? O azeite é o que coloca na lamparina? O azeite, o que é que significa? Agora eu vou te dizer. É o Pai Nosso que você reza, é o texto que você reza, é o texto da Bíblia que você tem decorado na cabeça. Tá? Esse é o azeite. Você tem que ter. Veja tão tal que diz assim, 5 tinha, já estava preparada, aquelas mulheres de oração, aquelas pessoas de oração, que às vezes a fé, ele relaxa um pouco, mas dentro dele já tá entranhada, né? Já tem as palavras de oração na cabeça. Né? No momento de dificuldade, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Com o nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Uma vida de oração. Né? Você chega naquele momento, né? Valei-me, Virgem Santíssima, Virgem Santíssima, não permitai que eu viva nem morra. Eu vivo e nem morro em pecado mortal, não hei de viver nem de morrer. A Virgem Santíssima de me valer, valei-me, Virgem Santíssima. Você está entendendo que a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira de Satanás, nunca me aconselho coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Veja com tanto azeite. Você tem que ter esse azeite. Aí você vai na Bíblia, no Salmo 91, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo e vive a sombra do Onipotente. Ele é o Senhor, a minha fortaleza. Você entendeu agora? Você entendeu o canto da Magnífica, né? Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Você entendeu? O azeite. O azeite é você ter entranhado em você as palavras de Deus. Entranhado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você entendeu? O azeite? O azeite, meu irmão, as orações, os textos, porque aí você vai encontrar no livro de Apocalipse que vai dizer assim, quando Jesus estiver perto de voltar, a Bíblia não mais vai existir. O que está escrito, você vai ficar só com o livro branco, em branco. E você vai ter que ter ele aqui, ó. Porque no começo era assim, e assim vai voltar a ser no começo. E quem tiver ele plantado aqui, ó, os textos bíblicos, João, versículo 1, diz assim, e no começo era o verbo, e o verbo se fez carne e habitante. Você, mais claro do que isso, você quer que eu explique mais o quê? Então, quero dizer para você, se prepare.
Porque Jesus está voltando. Ou você está indo, ou ele volta, ou você está indo. Como assim, missionário? De repente o caboclo infarta. De repente ele vai em uma estrada, tem um acidente, voa um pneu de um carro, tirou a vida dele. De repente ele vai passando em um lugar que tem água, cai um fio em alta tensão, ele já era. Então, assim, existe a volta de Jesus, existe a minha ida para encontrar com ele. E eu convido você, meu irmão e minha irmã, como é que você está? Né? Ah, missionário, mas eu tenho pecado. Criatura, e quem não tem pecado? Por isso que a Bíblia diz que as 10 dormiram. Mas não se apega ao seu pecado, se apega que Jesus pode resolver esse problema do seu pecado. E é missionário, lógico. Mas lembre, para ele resolver, você precisa estar ligado nele. Como ele mesmo falou, tem que estar ligado. Porque assim, ó, é, quando você é o fruto que está ligado na árvore, o que a fruta está sentindo, a árvore está sentindo. E se você estiver passando por qualquer dificuldade psicológica, espiritual, sabe? Espiritual, carnal, Jesus vai resolver isso aí. E é missionário, lógico. Lógico, você está pensando que Deus, Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está preocupado com esses pecadinhos de bosta que estão nos atingindo, né? Ele não está preocupado com isso, não. Ele mesmo disse assim, não preocupar com aquele que mata a carne, mas comigo que posso matar a alma e jogar ela no inferno. Você entendeu agora? Então não preocupa com Jesus. O missionário, e agora? Vai buscando força para sair dessa dificuldade. Vai buscando força, feito eu venho falando o tempo todo, perdoando as pessoas, amando, se amando, se perdoando. Você tem que se perdoar. E é missionário, você e eu, nós temos que nos perdoar. Não é os outros que vai nos perdoar, somos nós. E para resumir, para encerrar, o noivo chegou. E ele disse no final uma palavra. E as 5 que não tinha mais óleo e foi buscar, foi aprender as coisas que eu te falei, que é o azeite. E quando voltou a porta da graça, o reino do céu eterno já tinha se fechado. E ela disse, Senhor, abra a porta para nós. E o que foi que ele disse? Eu não vos conheço. Vai ser lamentável, tá? Muitas vezes eu tenho a fé. Eu tenho a fé, mas não tenho azeite. Eu tenho a fé, a lamparina. Ando bonito, ando com a Bíblia debaixo do braço. Estou no movimento da igreja. Estou nas catequeses, sou líder de grupo, mas o azeite, que é o azeite, a vida, o azeite, para resumir tudo, é a vida do homem e da mulher em Cristo Jesus. Como é que está a tua conduta perante Deus? Como é que está, missionário, a sua conduta perante Deus? Que Deus nos abençoe. Pai amado, Pai querido, boa tarde, bom dia, boa noite. Que a minha vida, Pai amado, na tua presença, pode me dar a graça de acender a lamparina em nome de Jesus. Meu, a minha e do meu irmão. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe você. Olha, as inspirações que a gente recebe, que eu recebo, dá para a gente passar uma tarde conversando e dialogando. Mas só que como o tempo ele é limitado, mas quando eu estava teologia, o professor dizia, você tem 1 minuto para sentar perto daquela pessoa e falar do amor de Deus para ela. 1 minuto. E aqui eu estou tendo 20 minutos. Então louvado seja Deus, né? Vou até parar com isso de estar falando que o tempo é pouco. O tempo não é pouco. É o tempo que Deus me deu para que eu pudesse evangelizar você e eu ser evangelizado. Então que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Se existir alguma tentação satânica na tua vida, que caia por terra em nome de Jesus. E se Jesus permitir, me der o dom da vida, se ele não me chamar de hoje para amanhã a gente vamos estar junto aqui de novo. E vamos falar do amor de Deus para amanhã, da inspiração de amanhã. Porque a de hoje é o noivo está voltando. O rei está voltando. O rei está voltando,
Aleluia, o seu nome a reinar. Tchau, bênção, Deus abençoe e até amanhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.